Olá para você que me assiste, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui no canal do A Riqueza Escondida. Eu sou Luciano Duque, sou contador, educador financeiro, especialista em finanças pessoais e aqui no A Riqueza Escondida eu converso com você sobre o seu dinheiro, sobre decisões inteligentes com o nosso dinheiro. Nós estamos começando agora mais um episódio da primeira temporada do nosso podcast, o podcast do A Riqueza Escondida. Esse é o nome ainda porque o nome certo você que vai escolher. E na segunda temporada do nosso podcast já pode ser o nome que você escolheu. Então, se você tiver uma sugestão, fique à vontade para me mandar, vai ser um prazer poder avaliar. Nós vamos fazer uma enquete para decidir qual é o nome escolhido da nossa segunda temporada. Se você também quer escolher, pensar em alguém para eu chamar aqui, para convidar para a segunda temporada, será um prazer também. Me manda o nome, porque é bom conhecer um pouquinho da história dessa pessoa. A ideia do podcast A Riqueza Escondida é sempre trazer um convidado para falar sobre vários assuntos da nossa vida que possam nos ajudar a tomar melhores decisões. Não só do lado financeiro, mas em todos os campos. Então a ideia é sempre um convidado que possa enriquecer a nossa vida. E se você ainda não é inscrito aqui no canal do A Riqueza Escondida, já fica o meu convite a se inscrever, acompanhar os nossos vídeos aqui, porque eu tenho certeza que nós vamos te ajudar muito com os vídeos a tomar as melhores decisões. Então, sem mais enrolação, como eu gosto de dizer, hoje é um dia especial onde eu recebo aqui uma amiga de longa data, né, uma profissional brilhante, exemplar e que tem feito muita coisa pela faculdade que ela trabalha, pelos alunos e também por todo o sistema de Viçosa, o sistema de inovação. Então, com muita alegria, seja bem-vinda, professora Daiane. Olá, tudo bem, Lu? Tudo jóia. Muito Graças. obrigada pelo Melhor agora. convite. Obrigada pelo convite, pela homenagem. É um prazer estar aqui para a gente compartilhar um pouquinho da minha história e, quem sabe, aí, inspirar outras pessoas. Tenho certeza que vai inspirar. Daiane, deixa eu explicar um pouquinho, né? A gente já se Uhum, conhece há um pouco mais de tempo, sim, né? Antes da Univiçosa, eu exatamente. trabalhei na Univiçosa depois também. Mas eu queria que você se apresentasse um pouco para a gente, né? Contasse um pouquinho da sua história, de quais os passos que você deu até hoje para chegar aqui, a professora Daiane. Muito bem. Eu sou nascida em Muriaé, é, nascida e criada até os 15 anos, filha de mãe bancária, de pai técnico agrícola e família de 3 irmãos. Nós eu participava, né, de todas as atividades possíveis extra escola. Eu era praticamente uma atleta, competia natação, competia com dança, fazia piano, inglês, era muita atividade. Como hoje eu também faço com os meus filhos, dou essa oportunidade para eles. A minha mãe sempre achava que abrir as oportunidades para a criança desenvolver emocionalmente e em termos de coordenação motora era uma das melhores opções. E tudo que ela podia e tinha condições, ela nos colocava. E ela falava muito bem isso sobre educação. Que a educação não tem valor. É o investimento mais bem feito que ela podia fazer na nossa vida e o que ela queria para a nossa vida era isso. Infelizmente, em 98, minha mãe veio a falecer e foi quando a gente veio para Viçosa, eu, meu pai e meus irmãos, é, dar continuidade à nossa vida. Então, eu terminei o ensino médio aqui em Viçosa e logo ingressei na Universidade Federal de Viçosa em administração, onde eu fiz até 2004 a graduação. Na sequência, eu queria muito ir para Belo Horizonte trabalhar, minha expectativa era ir para o mercado de trabalho logo que formasse, porque durante a graduação eu fazia estágio na empresa do meu irmão, a Cientec, na época, que tem até hoje, 23 anos, e eu queria ir para Belo Horizonte, essa era a expectativa que eu tinha. E aí, então, fui trabalhar, consegui um emprego de assistente administrativa de uma empresa de moda e ajudei a criar empresas, as duas empresas, né, do grupo deles, administrava financeiramente, administrava as pessoas, fazia de tudo um pouco, né, nesse assistente administrativo. E depois tive uma oportunidade de entrar para uma especialização na UniBH. Foi onde eu comecei dei continuidade aos estudos e achei que fazia falta
ter mais um conhecimento ali para aplicação. E aí fui fazer marketing e comunicação, que já era uma paixão antiga, a tal da comunicação. Então, eu fiz a especialização em marketing e comunicação e, na sequência, em 2007, tive a oportunidade de ir para Portugal com o atual esposo, fazer um mestrado. Então, tive a oportunidade de estar numa faculdade, numa universidade do Porto, numa faculdade de desporto excelente, de nível altíssimo, e estudar gestão esportiva, que eu também tinha essa paixão pelo esporte que eu já relatei antes. Então, eu fui para o mestrado, e lá dentro do mestrado, me convocaram, me convidaram e falaram: você tem competência para fazer o doutorado, vamos embora, vamos fazer o doutorado. Antes de terminar o mestrado, eu comecei o doutorado, mas eu falei: eu quero ter o mestrado. Terminei o mestrado no segundo ano certinho e já tinha iniciado o doutorado. Nesse meio termo, a gente volta para o Brasil, eu começo a trabalhar na Univiçosa em 2011. Em 2010, quando a gente voltou, comecei a trabalhar no ecossistema de inovação que já existia, a Viçosa Tech. Tive a oportunidade de conectar com empresários locais da área de tecnologia da inovação, propor cursos, palestras e prepará-los ali, uma integração maior entre eles. Entrei para a Univiçosa em 2011, coordenando o curso de tecnologia em gestão empresarial, e em 2012 já iniciamos também o curso de administração que tem até hoje. Então, a busca, né, por continuidade do estudo que surgiu lá na especialização em Belo Horizonte me trouxe até o doutorado, numa carreira que eu não esperava no primeiro momento, mas que foi me dando gosto, né, de estar na área educacional e de estar na área de pesquisa, que também, né, era um interesse muito grande de continuar pesquisando. E aí, então, conciliando a Univiçosa com o doutorado, ainda no último ano do doutorado, eu fui agraciada com a bolsa da CAPES para fazer o último ano em Londres, na Universidade de Brunel, onde eu ainda terminei o último ano do doutorado. Então, eu volto para o Brasil, faço o reconhecimento do meu título na USP, na FEA-USP, né, numa das melhores instituições de administração do país, reconheci meu título e dou continuidade aí, então, à carreira acadêmica como coordenadora de curso e também professora ao longo desse tempo. Fantástico conhecer um pouco mais, né? Apesar de algumas coisas eu conhecer, só um pouquinho Participou de mesmo. algum. Só um pouquinho, né? Mas assim, hoje você lá na Univiçosa, você é coordenadora do curso de administração e agora também você está coordenando a pós, né? Isso, o O MBA, MBA. Gestão de Negócios, Inovação e Desenvolvimento de Líderes. Sim, excelente, fantástico. E Agradeço assim, a deve Deus. ter sido uma experiência fantástica, né? Portugal, Sim, com Londres, certeza. Uma quando você, o experiência, universo é diferente, né? Lá, não só estudantil, os assim. desafios para nós estrangeiros são muito maiores, né? E aí Sim, você também traz uma bagagem que a gente, né, fala não só da competência técnica específica no conhecimento que a gente busca, né, através da formação, mas também de todo o relacionamento, de toda a comunicação, de toda essa interligação com o mundo, né? Porque a gente passa a conhecer pessoas de todo mundo, passa a se sim. relacionar, passam pelas dificuldades como eles também passam, estando lá. A experiência é única, né? Eu falo muito assim, quem tem a oportunidade de fazer intercâmbio, eu não tive a oportunidade durante a graduação, mas quem tem, faça um intercâmbio, porque a troca é muito grande. Muitos Sim. nossos alunos, né? Já tive aluno que fez intercâmbio, tá aí, eu não quero voltar. Poxa, mas vamos terminar aqui. Uhum. Porque é uma experiência que enriquece a pessoa, né? Não é só a Sim. pessoa e a família. Eu acho que todos saem ganhando nesse processo. E nós tivemos, assim, uma felicidade muito grande. Portugal não tínhamos tanta dificuldade com a língua, então foi uma facilidade nesse ponto. E estar no meio da parte acadêmica com pessoas muito competentes e muito exigentes e que fez da gente, né, eu no caso, e o meu marido, profissionais mais preparados, né? Então, é uma experiência única que todo mundo, se puder fazer, faça. Sim, eu acho que é um momento a gente cresce muito, né? Em poucos meses, ou não sei quanto tempo você ficou lá E ao dessa todo. primeira vez eu fiquei 3 anos. 3 anos. Não, você ainda ficou muito Fiquei tempo, muito né? tempo. Mas às vezes muitas É pessoas que 6 meses, vão ficar 6 um meses, ano. 1 ano, né? Mas a experiência que você vive nesses 6 meses É é intenso. É intenso, é intenso. muito intenso. E a gente vai trocando experiência, né? Chegavam os alunos do Brasil, a gente já facilitava às vezes alguns processos para eles viverem outros. E Sim. assim ia a gente aprendendo com eles também, né? Com os jovens que chegavam lá posteriormente.
E depois em Londres foi 1 ano, né? O último ano do doutorado foi 1 ano em Londres também, uma bagagem inesquecível e totalmente enriquecedora para a carreira. Eu fiz um intercâmbio não de estudo, de trabalho, né? Hum, Work and Travel, que foi na época que eu estava na UFV. Aí fiquei 6 meses nos Estados Unidos. ah, Mas muitos dos amigos que foram estão lá até hoje. pois é, ficar. Estão lá até hoje, porque é tanta coisa que você aprende, é tanta coisa que você descobre, né? E naquela época a gente ainda era graduação, né? É, Ainda não tinha uma mentalidade muito é, formada. Mas eu quis voltar para finalizar o meu curso, né? muito bom. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Dai. Hum. Eu chamei de Dai, né? Porque eu costumo chamar Pode isso. falar sempre. Por que que você escolheu ser professora? Escolhi essa profissão de educadora, professora, justamente por esse percurso. Acho que a bagagem do percurso pesa nesse momento, né? Eu, como administradora, eu estou como coordenadora e gestora de curso totalmente feliz, porque realmente vai de encontro ao meu propósito da preparação dos alunos em termos de competências e preocupada com uma formação profissional além de técnica. E a profissão educadora veio junto, porque eu estando à frente de uma coordenação, né, foi se levando, foi levando para essa questão da gente também estar na sala de aula. E eu falo que recentemente eu sou a professora, né, específica para a disciplina de empreendedorismo e inovação da instituição inteira. Então, no último período eu tive mais de 400 alunos, de todos os cursos, de todas as formações oferecidas na Fantástico. Univiçosa. E deu uma nova bagagem, por ser online, por ser um novo formato, né? Diferentemente do presencial, era online, mas era ao vivo. Então eu lidava com os alunos no dia a dia, tirava já as dúvidas, todos os problemas, mas ainda trouxe uma nova visão sobre também esse comportamento dos estudantes atuais, né? O comportamento que você já via, né, no presencial, unicamente presencial, de compromisso, de desenvolvimento das competências, mas a gente percebeu novas habilidades, novos poderes desses estudantes quando a gente vai para o mundo digital. Sim, Que muitas das vezes eles mesmos não acreditam e se entregam, né? Acha que não vai levar em nada, mas faz muita diferença quem faz bem feito nesse caso. sim. E é legal, né? Porque eu imagino quão rico foi essa experiência. 400 alunos de 470, cursos, 470, quase quase 500 já, 500. de cursos diferentes, entendeu? Olha a riqueza de É, conhecimento que é para você e para os alunos, não, a troca que eles né? traziam para nós era importantíssima. Já tínhamos pessoas de segunda graduação, Uhum. tínhamos pessoas empresários, médicos, tínhamos de Sim, tudo, sim. né? Então, no dia a dia das aulas, a gente podia compartilhar, e era empreendedorismo, a experiência de gestão da parte da psicologia, da odontologia, da Uhum. parte de TI, gente médica que faz outras formações. Sim. Então a gente pôde enriquecer aos outros. Eu fiz uma proposta de um trabalho prático deles entrevistarem um empreendedor. Cada depoimento emocionante. Nossa, eu não sabia por que que meu pai não chegava sempre não chegava em casa a hora que eu achava que ele tinha que chegar. Uhum. Eu não sabia por que que meu pai ficava por conta da empresa. Uhum. Então, a disciplina despertou nela o conhecimento de que todo o empreendedor, e você vive isso hoje, o que, que é a dedicação para um negócio crescer e dar certo. Sim, A sim. dificuldade que é para um negócio se instalar na nossa sociedade e né, com todas as dificuldades que existem. Como é que a pessoa concilia a família, concilia o trabalho, e a gente fala mesmo dessa 24 horas de trabalho, e é assim. Então, assim, Uhum. depoimentos lindos, trabalhos magníficos, que também puderam fazer em formato de podcast, em Uhum. videocast, Que em legal. matéria jornalística. Então, Uhum. chegou de tudo, histórias empreendedoras que eles puderam se inspirar e conhecer mais. Às vezes eram amigos que eles nem sabiam a história de vida e descobriram ali na disciplina algo. E o legal é que eles vão aprendendo e eu tenho certeza que isso vai ser coisa que muitos vão colocar em prática na vida, né? Esse Essas foi histórias. o principal objetivo. A Sim. inspiração para que eles pudessem se reconhecer, então eles também faziam autoavaliação do perfil empreendedor para saber o que, que eles são bons ou não, para poderem desenvolver também. Uhum. Ou
Obviamente, nem todos têm o tino para o negócio, nem todos têm visão, nem todos têm muita competência do empreendedor, mas despertou em muitos ali que tem um pequeno negócio, né? Tinha lá uma aluna de, se não me engano, enfermagem com uma empresa de roupa, de, de pijamas. E ela falando assim, olha, agora com esse conhecimento que eu não tinha nada de gestão, agora eu começo a ver ferramenta, eu começo a ver que eu vou começar a aplicar já, Daiane. Pode me procurar que eu estou à disposição. E esse é o grande orgulho de ser professor e educador, é você ser demandado pelos alunos naquilo que você já tem expertise. Então, o seu conhecimento, você fala assim, opa, pode ser um em 470, mas se eu surti o efeito em um, eu fiquei super feliz. E, obviamente, foram muitos os cases, porque a gente teve vários depoimentos, mas, obviamente, também que a gente não tinha como atender os 470 a expectativa deles, mas dos depoimentos que a gente tem, a gente alcançou o objetivo daquela disciplina. Não, isso é extremamente legal. Parabéns à Univiçosa, né? Parabéns para você como professora, como coordenadora dessa disciplina, né? Em toda a instituição, porque esse é um tema que a gente tem que bater sempre na tecla, né? Empreendedorismo, inovação, empreendedorismo, por quê? As universidades, as faculdades, né, elas têm que entender isso, né, que isso precisa fazer parte da vida do aluno, porque né? todos eles vão parar numa organização, Sim, ou deles ou de outro, sim, pequeno, médio ou grande, não importa o modelo do negócio, eles vão entrar. Ou eles vão ter um consultório próprio, ou eles vão entrar para uma empresa, para uma área específica, não tem como. Então, assim, sair com uma visão de negócio é uma visão empreendedora. A gente não quer falar que ele vai ser um administrador, um gestor, mas ele tem uma visão de um negócio, de como que abriram aquele negócio que ele está, qual foi a história daquele ali, quais são as dificuldades, os desafios que o empreendedor tem para manter aquele tanto de funcionário ali dentro e por aí vai. Não, eu acho que isso é fundamental porque 15 anos com contabilidade, trabalhando com contabilidade diretamente e agora há um ano trabalhando com finanças pessoais. A gente vê a dificuldade que as pessoas têm quando se fala de contabilidade, se fala de finanças, se fala de empreendedorismo, porque muitas vezes não aprendeu sobre isso. Eu já atendi vários profissionais, atendo ainda, né? Às vezes donos de empresas que não sabem fluxo de caixa, não conhecem como criar um capital de giro para a empresa dele, tem dificuldade na gestão, porque são ótimos profissionais. São excelentes, aprenderam tudo sobre a profissão deles. Só que naquele momento não tinham um ensino sobre empreendedorismo, sobre finanças, sobre inteligência emocional, né? Não tinha nada sobre isso. E o que acontece, no meu ponto de vista, é que as pessoas acham que não são para elas. Por exemplo, o próprio MBA, né, dando o exemplo que a gente está abrindo na Univiçosa. O MBA Gestão de Negócio, Inovação e Desenvolvimento de Líderes. Ele é para qualquer formação. Todo mundo que tiver a ideia de estar num negócio, à frente de um grupo de pessoas, ou ser dono do próprio negócio, o conhecimento que a gente vai levar, um pouquinho de cada área da administração, e o estímulo também ao empreendedorismo, inovação com ferramentas práticas, de aplicação práticas, tem num curso desse. Então, como que a gente deixa passar a oportunidade? Passar ano que, né, prorrogar, ano que vem eu vou ver sobre isso. Não, o seu negócio precisa de você hoje, o seu negócio precisa de você ontem. Por quê? A gente vê com a pandemia esse resultado. As pessoas foram para o digital. Opa, mas podia ter ido antes. Quantos já tinham ido antes e já estavam de sucesso? E aprimoraram as suas ferramentas, aprimoraram a sua forma de entrega. Quer dizer, a gente vê em Viçosa também as live shops, a quantidade de loja fazendo live shop. Já podia fazer isso há muito tempo. Já existia ferramenta, já tinha internet. E a gente fica esperando as tendências, mas se a gente estuda, igual a gente fala, né? Faz um MBA. Antecipar a tendência. Com uma boa equipe, né? Com bons colegas, você troca experiência, você pode criar negócios com outros colegas, você pode aprimorar o seu negócio, você pode inventar algo novo, pode descobrir coisa nova numa simples troca. Sim, né? sim, Então, eu acredito nisso. Tendo oportunidade, obviamente que tem custo, tem toda, né, o tempo da pessoa para poder fazer, mas tenta encaixar. Né? No nosso caso é um fim de semana por mês presencial, nós temos 5 meses em 10 meses que vão ser online ao mesmo tempo e pronto, tá feito. Sim. E assim, os professores, eu vi, né, uma postagem que você fez, fantástico, né? Então todos. Então, assim,
os alunos que vão participar dessa pós, com certeza, o aprendizado deles, a troca de experiência, o network, de outros amigos, os professores, vai ser fantástico, é muito rico. Então, quem tem a oportunidade, falando para você, não perde esse tempo não, tá? Não perde, não deixa para ano que vem, não. Porque o negócio da gente, a vida financeira da gente, a empresa precisa da gente agora, né? E às vezes você não precisa fazer, o empresário não precisa fazer, coloca um funcionário que tem uma graduação e que, vamos dizer, está estagnado, para fazer uma pós-graduação dessa, para levar as ferramentas, para levar o conhecimento para dentro da empresa. E às vezes o próprio funcionário, né? Se o Também funcionário está vendo se alguma disponibiliza, dificuldade na empresa, fala com o seu patrão, fala com o seu ajuda, inclusive. empregador, né? Olha, eu gostaria de fazer isso porque eu tenho certeza que eu posso trazer alguma coisa Ainda para pode dentro ter da empresa. contribuição ainda. Então, assim, é muito legal isso. Então, assim, mais uma vez, parabéns. Não, Tenho obrigada. certeza que vai ser um sucesso, né? E essa questão do professor, eu sou muito. Isso mexe muito comigo, porque eu gosto muito dessa área, né? Já trabalhei na Univiçosa, tenho um carinho muito grande por lá. Me considero ainda professor, porque encontro gente na rua, professor, professor, né? Porque eu gosto de ensinar, não necessariamente dentro da sala de aula também, mas eu acho que a internet trouxe muitas possibilidades, Com certeza. né? Não é a pandemia, é a internet, né? E a pandemia só aflorou isso, Facilitou. né? É, mas eu queria perguntar um pouquinho, dando o seu conhecimento, assim, como coordenadora de curso, como coordenadora do MBA, como que você vê essa geração que está chegando agora na faculdade, Daiane? Quais são as dificuldades que você vê que eles estão enfrentando? A dificuldade tanto de vocês, professores, também, de ensinar, como que eles enfrentam quando eles entram na faculdade hoje? São vários desafios que eles enfrentam, dificuldades, mas vamos falar de desafios. Um deles, eu acredito que seja a concentração. Nós temos jovens cada vez mais com dificuldade em concentrar. Tem uma dificuldade num conteúdo, opa, isso não é para mim. Poxa, peraí, agora que eu preciso focar e tornar aquilo ali bom para mim. Eu até estava comentando esses dias com os alunos que estão com dificuldade na parte financeira. E falei assim: olha, eu também tinha dificuldade com a parte financeira, mas eu nunca desisti. Eu tinha que encarar aquelas disciplinas até o fim do curso. Então, bora lá. Por quê? Porque a partir do momento que ele desiste de uma disciplina agora, ele vai ter que fazer ela depois. Então, essa parte de concentração que eu falo, de encarar esses desafios, né, as dificuldades que tem, eles desistem muito fácil. Então, eu acho que aí vem o nosso papel enquanto coordenador de conversar e de mostrar a realidade, né? Então, isso é interessante. Depois, eu acho que eles estão num mundo com muita informação. Eles vêm com muita informação também, às vezes antecipando aí até conhecimento técnico, mas às vezes sem ainda estruturado. Então eles vêm, quando vão para a sala de aula e vê uma estrutura, isso aí é velho, professor. Não, não é velho. Isso aí faz parte do que você tá vendo hoje, está lendo. Isso aqui é a base disso tudo aí, senão não tinha o que você está vendo hoje. Sim. A base está aqui, então a gente precisa mostrar. Que mais? Eles vêm com essa questão da tecnologia, né? Então a dificuldade de concentrar também acho que tem a ver um pouquinho. É o celular o tempo inteiro, é uma geração que está conectada, então chega uma mensagem e não consegue. Eu acho que parte desse princípio de comportamento e ser uma geração que veio mais ainda, né, imbuída aí da tecnologia. Acho que as dificuldades estão um pouco em volta disso. Eu concordo, porque hoje uma das coisas que são mais requisitadas é a atenção, né? Hoje você olha para o lado, tem 500 anúncios, pessoas falando, é áudio, é isso, aí chega uma mensagem, é uma notificação no celular, né? E eu imagino como que é dentro da sala de aula, né? Porque assim, quando eu estava na Univiçosa, na UFV antes, assim, Eram poucos, né? já eram, Já era. já era, mas eram poucas pessoas. Hoje, todos têm o seu celular, todos estão com a sua internet, né? Então, a todo momento está chegando, são vários aplicativos, várias coisas novas. Então, assim, a atenção, você pegar a atenção do aluno, né? Você conseguir, né, captar isso é fundamental, porque eu acho que hoje em dia isso é muito difícil. É esse desafio, né, que eles
passam para nós professores, nos fazem cada vez mais mudar a nossa metodologia também. Obviamente que a gente utiliza mais a ferramenta tecnológica para eles pesquisarem, para eles entrarem, para comunicarem. E tem ferramentas, né? Tem aplicativos que são gerenciais, então a gente acaba incentivando eles a usarem o celular nesse sentido de conhecer as ferramentas ou comparar o que tem no mercado. Então, o que eu faço hoje também é tirar eles das salas de aula. Então, quando a gente está num outro ambiente, a gente costuma esquecer do telefone, né? Que é uma das grandes coisas. Ontem, por exemplo, eu falei, vamos a campo agora, vamos fazer entrevista com os empreendedores agora. Quem conseguir agora, já vamos agora. Então, saíram da sala para poder fazer entrevista, para conhecer a história de empreendedores e, a partir dali, a gente conversar sobre os comportamentos empreendedores. Depois dessa conversa, vai haver ainda uma autoavaliação para ver como é que eles estão hoje, para a gente ainda avançar nisso. Porque o que eu penso para o curso de administração, por exemplo, né, que eu coordeno, é que quanto mais autoconhecimento eles têm, né, deles, no sentido de competências, quanto mais eles ganham a bagagem enquanto estudantes, eles vão sair diferenciados. Então, eu tenho cases de alunos que começaram a empreender lá dentro. E hoje sou de sucesso, mas é porque a gente estimula muito. Olha, tá vendo? Você tem dificuldade, todo mundo tem. O empreendedor arrisca, vamos lá, vamos ver qual que é o risco, né, que você também vai correr. E eles enfrentam. Então, alguns, obviamente, a gente, né, não tem todos que a gente gostaria, mas a gente tem uns que destacam em função disso. O percurso é igual para todo mundo. As oportunidades que a gente dá é igual para todo mundo, mas tem aqueles que pegam. Um dos projetos nossos é mentoria, que é o quê? A gente tem eu e alguns professores que ajudam no planejamento de carreira do aluno, desde quando ele entra. Então, se ele quer, ele nos procura, a gente começa a descobrir onde ele tem dificuldade, se é na parte financeira, então vão desenvolver, vão achar isso, vão resolver de outro jeito. Às vezes é uma forma de... O monitor da disciplina fala diferente do professor, ele entende e esclarece. Quer dizer, se eu não estivesse mentorando ele, ele nem tinha ido na monitoria. Sim. Tipo, você está com dificuldade, então vou procurar solução. Não, aí é o que eu falei, eles desistem no primeiro obstáculo. Eu acho que essa é um pouquinho das dificuldades que eles ainda enfrentam, esses jovens. Eles desistem. Tanto que a gente vê nas empresas a mudança, né? 2 meses hoje é a média desses jovens das empresas. A rotatividade vai aumentando. Sim, isso é um número, assim, de certa forma, preocupante e alarmante, né? Você pensar que há alguns anos atrás, a pessoa trocava de empresa às vezes nunca trocou, né? 2 vezes, 3 vezes. Hoje não. O jovem ele já sai, de repente ele foi para uma empresa, já subiu o cargo. Às vezes eu acompanho algumas pessoas no LinkedIn, né? Todo dia a pessoa posta, assumiu um novo cargo, assumiu um novo cargo, A né? lista gigante. Então, assim, é uma geração que está, né, disposta, que quer fazer, mas que ao mesmo tempo também tem que ser orientada, né, nesse sentido. E que tem a facilidade, né, que aí vem o lado bom deles, é a facilidade de lidar com a diversidade. Sim, E que sim. também gera resultado para as empresas, né? Então, assim... Eu acho que é o que nós não, talvez antes tínhamos mais dificuldade. Exatamente. Né, de lidar com diferença. Hoje é uma geração muito Comum, flexível, é assim, comum, né? né? Hoje se torna mais comum nas empresas e que gera muito resultado, né? Os estudos mostram isso. Quanto mais diversidade, mais resultado as empresas estão conquistando. Porque mais criatividade, mais ideias, as pessoas trocam. E esse período que a gente fica dentro da universidade, da faculdade, né? É um período assim tão rico que a gente aprende tanta coisa, a gente tem tantas oportunidades. Hoje eu olho para trás e falo assim, gente, eu não aproveitei quase nada. Porque eu trabalhava, né? Eu trabalhava de dia e o curso de contábeis era à noite, né? Ia para o curso de contábeis à noite. Aí esse final do ano passado foi 15 anos, né, de formado. Aí minha turma, né? E aí o pessoal lá, muita gente muito unido, porque eles vieram para só para estudar. Então eles saíam, eles faziam tudo, e eu não conseguia fazer aquilo, acompanhar, né? Mas assim, eu olho para trás e falo assim, gente, eu fui no departamento 1, 2 vezes durante a minha graduação. Outro dia me perguntaram, você já almoçou no RU? Você já comeu no RU? Eu falei, não, eu moro aqui em Viçosa, se eu comer no RU, minha mãe me faz comer de novo, né? O que você vai comer lá, né? E aí esse projeto de mentoria que eu estava comentando vem de encontro a isso, porque com as nossas dificuldades, na nossa época, eu também fazia isso, estagiava lá na empresa direto, eu fazia disciplinas de dia que eu podia puxar,
eu não vivi muita graduação. Então, nessa preocupação de fazer, opa, abre o seu olho e aproveita o que a gente tem aqui, foi também um propósito do projeto. Que esse Sim. planejamento de carreira, até eles conversarem com um profissional em termos de carreira, aí já está no mercado de trabalho. Não, é isso que a gente não queria. Por Uhum. mais simples que seja o nosso projeto, por mais uma atenção, né, assim, direta, mas menor que a gente faz, qualquer intervenção pequena que a gente faz, a gente já consegue conduzir esse estudante para uma coisa maior. Sim. Porque a gente também vivia muito isso, né? A gente não conhecia coordenador, não conhecia professor, o Uhum. professor era o que estava na sala, ali era a relação que você tinha. Na universidade isso é um pouco diferente. Eu falo que o Sim. presencial é diferente muito por causa disso. Você lida com o professor te indica para um estágio, o professor Uhum. te põe num projeto. E a mentoria, o projeto de mentoria, ele tem esse viés preocupado com os alunos viverem a graduação intensamente. Uhum. Aproveitar as oportunidades. Olha, esses dias tive uma palestra com um veterano meu da administração da UFV. Quem foi, amou. Mas quem Uhum. perdeu? Sim. Perdeu. É palestras, Ah, é eventos, visitas congressos, técnicas, visitas técnicas, né? bate-papo com o empreendedor direto, que a gente tem Sim, muito. sim. Perdem essas oportunidades. Depois fala assim, ah, eu fiz o estágio. Não, não Uhum. é isso que eu Sim, quero. Eu quero que ele tenha sim. uma multiplicidade aí das atividades complementares. É, porque hoje o mercado exige mais do que apenas a pessoa que tem um curso de graduação. É, e eu falo com você que eu fiz uma pesquisa com alguns empresários assim que começou a pandemia, em 2020, a gente estava naquela dificuldade de adaptar o ensino a online, né? E eu resolvi fazer uma pesquisa e a gente conversando, nós falamos, hoje as empresas têm 40% de hard skills, Uhum. preocupadas com a parte técnica e a experiência Sim. que ela tem. 60% são as soft skills, Uhum. aliadas à cultura daquela organização. Sim. Então, de todas as soft skills que a gente vai, né, podemos falar, que eles foram falando, eles viram que, opa, muita soft skill que a gente quer, muita coisa que a gente Uhum. espera desses estudantes ao virem para nossas empresas. A pergunta era, o que vocês esperam na seleção de um futuro colaborador da empresa de vocês? Aí as soft skills lideram toda a parte, porque eles Sim. falam que a parte técnica eles ensinam, Uhum. né? E realmente é isso. Isso é preocupante porque você falando aí eu pensei, né? O mercado hoje, muitas vezes, você vai entrevistar um empresário, né? Eu tenho um escritório, eu tenho outros empreendimentos. Me pergunta qual o perfil da pessoa que você quer contratar. Né? Aí você começa, uma inteligência emocional, eu quero uma pessoa flexível, uma pessoa que sabe comunicar, tudo. Solução de Mas, problema. mas a gente não aprende isso na Não graduação, aprende. entendeu? Dificilmente, assim, não aprendeu, né? É. Porque agora eu vejo que as faculdades, as universidades têm tentado trabalhar um pouco mais disso, mas eu acho que ainda falta muito, tá muito Falta. carente nisso. E aí, nessa proposta do projeto de mentoria, a gente põe os alunos expostos a situações que fazem ele desenvolver, por exemplo, uma gestão de conflito, Sim. a resolver um problema, Uhum. a trazer soluções inovadoras. Então, a gente cria situações na prática do aluno para a gente poder desenvolver isso. Porque é da competência, né? É da diretrizes curriculares de todos os cursos, desenvolver várias competências. A gente precisa aprender, e aí por isso que eu falei que a metodologia começa a mudar, porque a gente, como é que você ensina a ter controle emocional? Você não ensina, você tem que pôr ele ali apertado para poder Uhum. resolver o problema. Você Sim. precisa pôr ele em conflito. E aí a gente precisa, então, nesse processo metodológico de ensinar, e aí vem os desafios do educador também, que é achar algumas saídas, algumas atividades, algumas dinâmicas, algo que faça que aquela competência seja desenvolvida. E Sim. avaliar ainda, ver se ele ficou bom naquela competência. Porque às vezes você faz uma atividade, mas ele não fez todo o processo. Hoje eu faço também pesquisa com os alunos de uma autoavaliação das competências que eles acham que adquiriram já no curso. Todo semestre agora a gente vai fazer. A gente começou a primeira ano passado. Então, eles se autoavaliaram nas competências diretrizes curriculares, mais duas que a gente inseriu, que vem o empreendedorismo e a parte ética. Aí eles falam assim, a gente pergunta como que ele se sente em termos de competência daquela habilidade, daquela habilidade. E ele fala. Então a gente viu que tem algumas que eles já se sentem ótimos, da ética, de um monte. Mas tem muitas que eles falam assim, nossa, eu tô no início ainda, eu preciso Sim. desenvolver. Aí a gente vai ter que propor solução. Enquanto coordenação de curso, essa informação me faz com que, professores, vamos fazer mais atividade aqui em conjunto, interdisciplinar, que seja projetos, vamos pôr eles com a mão na massa. E o que, na verdade, está fazendo é vocês estão aprimorando as pessoas que daqui a pouco vão estar no mercado, vão ser empresários, vão ser Exatamente. empreendedores, vão ser
gestores, políticos, não sei o que vai fazer, mas que essas competências são Nós fundamentais. temos a facilidade, eu acredito que cuja administração é um curso muito amplo, então ele Uhum, tem essa facilidade também, porque ele vai ser um gestor de pessoas. Como é que ele não sabe lidar com todos esses problemas? Como é uhum, que ele pode não ser líder se ele vai ser líder? Então a gente já tem uma facilidade pela área, né? Por ser uma área abrangente, ele atua em várias. uhum, Mas eu acredito que as dificuldades em cursos específicos de tecnologia ou de engenharia, como é que ele também consegue desenvolver e fazer com que esses estudantes abram o olho para essas competências. Então, uhum, quando a gente tem lá na Unisos o núcleo de empreendedorismo, de apoio ao desenvolvimento empreendedor, é pensando a gente faz um evento anual, fazer com que eles participam é muito complicado, eles não percebem que aquilo também é para eles. uhum. Então, com essa minha vinda para a disciplina de empreendedorismo e inovação para toda a instituição, eu começo a instigá-los que é para todo mundo. Porque eles começam a ver que é só para administrador empreendedorismo. E não é, né? Não, não, é muito legal isso, porque as oportunidades que aparecem hoje, né? Esses jovens, não só jovens, né? Hoje tem várias pessoas que estão na faculdade, nas Exato, fez universidades. verdade. Eu acho que, e graças a Deus, isso quebrou muito, né? As pessoas agora não tem muito, tô velho para estudar. Não, não tem isso Não tem. mais, né? Não tem mais isso. E é muito legal porque essas oportunidades transformam as pessoas que vão daqui a pouco ser os empresários, né? Porque realmente não tem condições de uma pessoa hoje achar que o diploma universitário dela vai resolver o problema. Não vai, Verdade. não vai. Tá? Às vezes ela pode ser até contratada por aquilo, mas na hora que a empresa vê que ela não Não tem a desenvolve, competência que ela está procurando, não não vai, traz o resultado. entendeu? Não faz. Então, assim, se você vai fazer uma contratação, eu penso muito assim, pensa no comportamental, faça um processo seletivo que eu fiz no escritório, né? Pensa. Eu tinha tantos candidatos lá, a empresa me apresentou, qual que você quer? Eu fiz a entrevista com os três, qual que você acha que é o mais adequado? Aí eu fui, né? Tá. Falei assim, não, esse aqui, porque o título é muito bom, esse não, mas o melhor não é esse não, o melhor é esse aqui. A Por quê? experiência de Questão de vida. comportamental, essa daqui você vai ensinar, mas você pode ter certeza que você não vai ter problema, É, né? E assim, entrou e pois é. Ainda deslanchou, cresce, né? Ainda tem oportunidade, deslanchou, né? entendeu? Por quê? Porque eu não fui só no técnico, eu peguei o comportamento, né? Então, Bacana. assim, isso é muito legal. E quando vocês desenvolvem isso, vocês desenvolvem o Exatamente. comércio, né? Desenvolve Com as certeza. empresas. Deixa eu te perguntar uma coisa. É, tem uma pergunta que eu gosto de fazer para todo mundo que vem aqui, tá? O A Riqueza Escondida, ele veio de um sonho antigo, né, que é ajudar as pessoas, mostrar para as pessoas que é possível. Esse é o meu propósito de vida, né? Mostrar que é possível. Ele veio lá atrás, quando eu estava dando aula ainda, né? Na Univiçosa, na UFV, onde eu comecei a entender que eu queria mostrar para as pessoas que era possível. Eu sou formado em contabilidade e a especialização na área de finanças. Então, a riqueza escondida ele fala muito de finanças, de dinheiro, de realizar os nossos sonhos, de orçamento, de planejar a vida financeiramente. Mas riqueza não é só financeiro, né? Riqueza não é só dinheiro. Eu tenho a minha visão muito clara quanto a isso. Eu queria entender de você, Daiane. O que é riqueza para você? A riqueza, para mim, ela é a soma de uma estabilidade física e emocional numa situação financeira que te permite estar no padrão de vida que você tem. Não seria uma riqueza só financeira, mas também de uma soma, de um equilíbrio entre o emocional e o físico. Então, ter uma vida saudável, emocionalmente e fisicamente, aliada, sim, à parte financeira. Um equilíbrio que ela possa, né, para a vida dela, o que aquilo significa. Não precisa ser totalmente, né, milionário para ter uma riqueza de vida. Ela é rica se ela tem um encontro de algumas coisas como isso. Emocional, físico e financeiro. Sim, fantástico, porque eu acredito muito nisso, né? É, riqueza, ela tá no equilíbrio, né? Ela tá quando você consegue equilibrar as coisas da sua vida.
Não adianta uma pessoa ter muito dinheiro e não ter saúde e não ter bons relacionamentos. Não adianta ela ter bons relacionamentos se ela não pensar no financeiro, porque daqui a pouco os relacionamentos vão cair, porque hoje a Uhum, gente sabe que os relacionamentos, muitos problemas que existem hoje, de separação entre casais, de briga entre amigos, briga uhum, entre família, é por conta do dinheiro. exatamente. Então, assim, não adianta você pensar em tudo e não ter saúde, Uhum, e não ter o seu lado mental, espiritual bem resolvido, né? Não estou falando de você acreditar nisso ou naquilo, uhum, não, de você ter o seu lado mental tranquilo, equilibrado, né? uhum, Então, eu acho que isso para mim também é riqueza, porque eu acho que quando a gente sente que a nossa vida está equilibrada, a gente consegue ir muito mais além, uhum. sabe? É muito difícil você conseguir concentrar numa área, sendo que uma outra tá péssima. Esse é o maior desafio das pessoas, né? Terem esse equilíbrio hoje. Uhum. Eu acho que, né, com toda a situação econômica do país, financeira, as oportunidades de emprego, você, você fica doente quando você não tem a parte financeira, né? A gente até Uhum. estava ontem na recepção de calouros falando. A gente dá o duro, né? Como se diz, trabalha o tempo todo para ter o dinheiro. Depois a gente passa a vida pagando dinheiro para a saúde, né? Uhum. A gente quer ser saudável, mas tem que trabalhar. E depois a gente Uhum. paga a saúde, ela é tão prejudicada porque a gente também faz um esforço muito grande em cima Uhum. e paga toda aquela riqueza lá, né? A pessoa Sim. passa a vida, eu quero ser rico, quer ser rico, lasca a vida saudável dela toda, da de saúde e depois tem que dedicar a isso. Eu acho que esse equilíbrio ele existe quando as pessoas têm a oportunidade de aprender um pouquinho, e aí eu acho que é, né, parabenizar pelo projeto, porque a riqueza escondida sua vem nesse sentido da parte, pelo menos a parte financeira, Uhum. fazer com que ela estruture financeiramente para que as outras partes da vida elas se dediquem a elas de outra forma. Sim. Mas eu acho que cada parte da vida, e aí a gente fala da parte saudável, procura atividade física, procura profissionais, procura uma academia, procura situações que te permitem estar com a vida né, física em dia. Procura pessoas para estar com a sua vida financeira em dia. E aí vem um projeto que ajuda as pessoas, né, que tem essa conscientização financeira que, né, por outros artistas no nosso país aí, Natália Arcuri, Thiago Negro e todos mais, né, na área financeira, vem de encontro com essa mesma preocupação sua, né, Uhum. de Sim. fazer com que as pessoas tenham esse equilíbrio, pelo menos financeiro. Sim. A Ah, realidade é muito triste, né? A realidade uhum, financeira. Hoje nós temos quase 80% das famílias endividadas, né? Um índice de endividamento altíssimo no país. Quando você é uma área que eu gosto muito, que é o cartão de uhum, crédito, grande parte das dívidas são com cartão de crédito. Mas por quê? Porque as pessoas não sabem utilizar, não tiveram ensinamento, não exatamente. aprenderam sobre isso. A parte comercial foi tão grande, né? De ter, ó, tem um cartão que você quiser, é gratuito, né? Uhum. O apelo comercial é tão grande que Sim. engana as pessoas de terem mais e mais cartões e falta de ensiná-las a usar, Uhum. né? E Sim. aí eu acho que esse E equilíbrio. voltando esse negócio do equilíbrio, eu gosto de falar uma Uhum, frase que é a vida de adulto é um lençol de elástico, né? uhum, Cada hora você aprende de um lado, às é, vezes solta o outro, você tem que ir ajustando ali. Muito dificilmente vai estar tudo tudo arrumado. fantástico, né? Às vezes a gente vê nas redes sociais, pessoa postando foto, rindo, Só a parte feliz, boa. na praia, com carro, com isso, com aquilo. Você fala, nossa, minha vida é um lixo, né? Vida daquela pessoa que é Uhum, boa. Você não sabe, né? Você não sabe da missa metade, como dizem. Então, assim, endividamento, tudo, a né? gente tem que entender que a vida adulta é assim, é a gente tentar equilibrar. O que a gente não pode fazer é negligenciar uma área. Por quê? Você não vai ser produtivo, sua roda não vai rodar, É, né? Se você deixa um lado da sua roda, finanças, você não vai cuidar dela agora? Ah, não, quando eu ficar mais velho eu vou cuidar. Não adianta, você precisa agora, é. você precisa mexer nisso agora. Assim, para a gente ir terminando, a parte de autoconhecimento, em todas essas partes, a gente ontem, né, a gente estava falando disso na recepção também, sobre o pedaço da pizza, da roda da vida, que cada um tem. Você ter autoconhecimento de como você está já é difícil. Então, Uhum, como que você está hoje em termos de saúde física? uhum, Vai procurar saber, vai saber se você está no nível bacana, se não está, se pode melhorar, no nível financeiro.
e eu falo assim, por mim, né, por experiência, agora eu não estou no momento de fazer muita atividade, eu estou com 3 crianças, é difícil a rotina do dia a dia encaixar mais atividade para mim, porque eu tenho outras prioridades. E aí vem as prioridades. Então, assim, o que é prioridade agora, mas outro ano eu tenho que estar com aquilo ali, eu tenho que estar preocupada com aquilo ali. Então, quando a gente tem o autoconhecimento, a gente se preocupa. Sim. E a gente fica de olho para não sair totalmente do nosso Porque se a sonho. gente não buscar isso, daqui a pouco alguma coisa vai cobrar da gente. Às vezes é a saúde, às vezes é as finanças, você não conseguiu juntar, reservar, investir, nada, né? Hoje nós temos muitas pessoas que estão dependendo totalmente do INSS. Daqui a 30 anos, 20 anos, será que vai ser do jeito que é hoje? A gente nunca sabe. Então, assim, a gente tem que tomar os cuidados e ir olhando para cada área da nossa roda, né? E Exatamente. pensando, o que é que eu posso fazer para melhorar isso aqui? Talvez tenha uma hora que você tem que dedicar mais a uma parte. Às vezes você vai deixar um pouquinho a outra, é normal, né? Mas o que não pode fazer é deixar de cuidar do todo, né? Exatamente. Porque a riqueza é um equilíbrio entre tudo, né? Em relação à sua atividade, você é professora, né? Você trabalha diretamente com, com alunos, com jovens, hoje pessoas até mais idade, mas que estão buscando aprender e que é uma fase de mudança de vida, onde ela decide muita coisa da vida dela, o que que ela vai fazer. O que que você acha que é o papel hoje do professor, no sentido de fazer com que esses estudantes saiam ali da graduação como protagonistas, né? Assumindo a responsabilidade pelo aquilo que eles fazem. É uma geração que gosta muito de dar a cara, né? De falar o que pensa, mas assim, como realmente passar para eles que eles são protagonistas? O professor passa a ser mais coadjuvante, que antigamente a gente não via isso, né? Ele era o protagonista em sala de aula, a gente vê ele hoje como coadjuvante. E no processo de ensino-aprendizagem, o aluno tem que passar a ser mais protagonista mesmo. E essa função do professor hoje de abrir os olhos, de entender das competências daquela profissão ali, que o mercado exige, que ele está lecionando aquele conteúdo porque faz parte de um novo sistema, que antes a gente ia para as salas de aula, né? Eu vejo para o nosso exemplo assim, a gente ia, aprendia e já falava, isso não vou aplicar nunca. Poxa, hoje o professor tem que, igual eu falei no início, com tanta informação que o aluno tem, ele já sabe para onde ele vai, ele já sabe o que ele vai aplicar, o que ele não vai aplicar, onde que está ligado aquilo. Então tem um desafio maior do professor nesse processo de mostrar que aquele conteúdo tem a ver com qual parte da vida dele, né? E nós vivemos a administração também com uma coisa muito prática no dia a dia das pessoas, né? O planejamento de vida, o planejamento de tudo que é empresarial serve para a vida. Então a gente tem ainda essa troca pessoal com o profissional muito fácil. E aí o professor tem cada vez mais esse desafio de mostrar a aplicação de muitas coisas ali para o dia a dia dele. Que ele, às vezes, acha que nunca vai fazer parte da profissão. E é legal essa mistura, né? Quando você traz o mercado para dentro da sala de aula, né? Para mostrar a realidade da pessoa, como que ela vai, o que que ela vai encontrar, né? Com o que que ela vai se deparar. Exatamente. Eu lembro muito na graduação, né? Às vezes, todos os exemplos quase que eles davam lá de contabilidade era falando da Coca-Cola, falando da tal multinacional, tal, lá. E quando eu fui professor, eu brincava com os meninos assim: meus exemplos é tudo da venda do seu Zé, no botequim do seu João, da Dona Maria. Por quê? Às vezes aquela pessoa ela vai abrir uma loja, às vezes ela vai ser um contador, eu dava aula para contadores, vão ser contadores de loja, de uma empresa. Então, assim, é isso que eles precisam aprender. Lógico, eu espero que um dali seja o contador da Coca-Cola e tudo, mas aí eu vou estar pegando a probabilidade menor, a estatística menor e vou deixar o resto. Então, assim, eu acho que quando a gente traz a realidade, eu acho que isso também que os alunos gostavam, porque eu trabalhava no escritório de dia e dava aula de noite. Os cases iam todos Então, para lá. cases, a gente fazia essa troca, né? E isso é muito legal, Isso né? é verdade. Porque o aprendizado é muito grande. O aprendizado é muito grande. Qual a riqueza escondida que você vê dentro da sua profissão de professor? Eu vejo que exatamente esse lado da profissão que traz a ele uma carreira, né? A riqueza que a gente tem de influenciar, de mentorar, de orientar a vida das pessoas para aquilo que elas querem ser futuramente.
né? Ou já podem estar sendo. Exatamente conseguir levar aquela pessoa ao sonho dela profissionalmente. Então, não a parte financeira, não a parte física, não, a parte profissional. A gente está ali numa formação de pessoas para a vida, porque ela vai desempenhar o resto da vida dela uma profissão. E aí estar nessa possibilidade de ajudar ela a descobrir as potencialidades dela dentro daquela profissão que ela está escolhendo ali, esse para mim é a riqueza escondida mais interessante. E é uma riqueza Muito muito rica. rica, porque a gente não tem muita ideia quando você é professor, né? Mas tudo que a gente fala pode transformar a vida de um aluno, Exatamente. né? Pode ser uma mudança, pode ser um ponto de inflexão ali, que às vezes eu falo isso na faculdade, né? Você dá aula, quando eu dava aula lá na Univiçosa, eu tinha alunos que trabalhavam o dia inteiro, como você deve ter Uhum. também, pegavam uma van, ficavam uma De- hora e meia na van, vindo para a Univiçosa, saíam daqui 10 e meia, 11 horas da noite para chegar em casa de madrugada, entendeu? Então, assim, você perceber que você participou da vida daquela pessoa e que após aquele momento, né, depois que ela se Uhum. formou, hoje ela está trabalhando, hoje ela está fora de, está É. em outro estado, está fora do Sustentando uma país, família. está sustentando uma família, né? E você encontra com a pessoa, aquele professor, nossa, É isso assim, aí. é muito rico, né? É muito valioso isso. Exatamente. E nós, eu como coordenadora e como professora, estamos exatamente com esse propósito, né? E a gente vai trazer todos os projetos de igual de mentoria, o que tiver de projeto para justamente alinhar a vida dessa pessoa, obviamente de quem deseja, porque a gente Uhum. tem pessoas que não interessam, tudo bem. A gente conscientiza todos, mas a gente pesca aqueles que querem, Uhum. né? Os peixes que querem se tornar diferenciados, porque todos vão ter uma vida, vão ter uma formação, vão formar, vão sair Uhum. profissionais, mas no nível que o mercado quer, são aqueles que pescam mesmo o que a gente oferece. Eu acho que o ponto está muito aí. O aluno entender que quando ele entra na faculdade, na universidade, o sair um bom profissional depende mais dele, É do muito percurso mais dele. dele do que da universidade Exato. ou da faculdade. Às vezes você fala, ah, a faculdade podia fazer isso, a universidade podia fazer aquilo, tá? Mas dentro daquilo que ela tem, você aproveitou, né? Você se utilizou, você cresceu. Então, assim, realmente é um trabalho fantástico que a Univiçosa está É. fazendo, né? Aqui em Viçosa, os cursos, a parte prática é muito legal, né? Eu acho que isso muitas vezes falta, Uhum. né, no ensino, que é você levar o aluno mesmo a É, entender a prática como exato. funciona. Eles simulam, no nosso caso, a empresa simulada, fazem o processo de ideação, criam, né, fazem um processo de ideação, criatividade, inovam, fazem um teste do produto e mostram isso para uma banca. Uhum, Então, eles desenvolvem tantas competências ali, né, em sim. grupo, que é em grupo, e fantástico, assim, que transforma, e isso aí dá para a gente ainda mais fôlego para a gente continuar investindo nisso, e essa é a nossa proposta. Sim. Que bom. Professora Daiane, esse episódio do nosso podcast vai ao ar no dia 6 de março, Opa, que é a Semana da Mulher, né? No dia 8 de março a gente celebra o Dia dia. Internacional da Mulher. E dentro da riqueza escondida, dentro dessa semana, nós vamos falar muito sobre protagonismo. Protagonismo feminino, né? No Uhum, mercado de trabalho, empreendendo, nos uhum. investimentos. E é muito legal, né? Receber você aqui. É muito bom receber você aqui, porque é uma homenagem Obrigada, eu. às mulheres, a você, né? Porque você é uma mulher protagonista, né? Protagonista no nosso mercado, mercado de Viçosa, dos alunos, eu tenho certeza Uhum. disso, né? Que você ensina muito isso. E assim, se você pudesse dar uma dica, o que que a pessoa precisa hoje para que ela seja protagonista para as mulheres que estão vendo esse podcast na Semana da Mulher? Primeiro, muito obrigada, já te agradecer no início, né, a homenagem, acho fantástico poder representar muitas mulheres, você vai estar na live também com elas, no dia 8 Uhum, com muitas protagonistas, encarar os desafios, eu acho que uma grande riqueza que eu tenho, que eu percebo em mim de potencialidade, é encarar desafios sem medo. E assim, buscar estar numa conexão muito grande. Depois que veio a Câmara da Mulher Empreendedora para Viçosa, a gente percebe o movimento delas,
de enriquecimento profissional muito grande. Eu tenho já um terceiro trabalho sendo publicado na área de empreendedorismo feminino, o último feito agora com a CDL Jovem, Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem, de Viçosa, só com mulheres, exatamente mostrando os desafios que ela enfrenta ao encarar a vida profissional e familiar empreendendo. Porque empreender demanda muito tempo, demanda muito esforço, e ela ainda tem a coragem, tem o desafio de trabalhar, estudar e cuidar da casa. Então, não tenha medo, façam o possível, obviamente, no contexto familiar, dentro do que é todo o apoio que possam ter, porque vale a pena estar nesse meio, estar à frente, não só conquistando esse espaço, mas podendo mostrar que também você tem sua força própria, né? Que você também consegue resolver problemas, ajudar os outros, né? E aí essa é a dica que eu dou aí, encarem. Fantástico. E mais do que isso, né? O mercado precisa das mulheres, entendeu? Precisa dessa visão, precisa que a mulher tenha coragem, né? De enfrentar os desafios, a vida corrida, que às vezes é cobrado dela mais do que realmente ela pode fazer, né? Às vezes coloca algumas responsabilidades que não são só dela. Mas assim, é fantástico ver as mulheres que realmente enfrentam isso. Parabéns. Obrigada. Tá? Professora, nós estamos chegando no final da nossa conversa. Tá? Fazer igual do Jô Soares. Mas assim, foi um prazer receber você aqui. É uma riqueza muito grande poder partilhar um pouco, conversar, te reencontrar, né? Agradeço demais, tá? Pela sua participação. Obrigado de coração. Eu que agradeço, só desejo sucesso aí para o projeto também da Riqueza Escondida. Conte conosco com o que precisar e força e persistência aí nesse caminho. Obrigado, de coração. Deus te ilumine. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Com certeza, uma conversa extremamente rica com a professora Daiane da Univiçosa. E se você gostou também, envie essa conversa para outras pessoas, compartilhe, né? Tenho certeza que essas pessoas também podem receber, podem aproveitar de todo esse conhecimento que foi partilhado aqui. Mais uma vez, te convido a se inscrever no canal do A Riqueza Escondida, caso você ainda não seja inscrito, tá? E aproveitar todos os vídeos que nós estamos colocando aqui. Aproveitando que essa é a Semana da Mulher, aproveita esse momento também para parabenizar a todas as mulheres que estão assistindo, que seja uma semana fantástica, uma semana especial, e que o dia 8 de março vocês celebrem, porque com certeza toda mulher é protagonista, toda mulher faz, toda mulher é um exemplo, né? Ela transmite riqueza para todo mundo. Um abraço para você, fique com Deus e uma ótima semana.